agentes públicos do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. Pontos importantes. Uma das principais funções do GSI é de garantir a segurança aos edifícios da Presidência da República, de forma destacada ao Palácio do Planalto, alvo de criminosos no dia 8 de janeiro de 2023. Para a proteção desse edifício, existe um planejamento específico denominado Plano Escudo, que é colocado em prática no caso de manifestações de grande monta, quando há risco para a integridade física do Palácio. Esse plano envolve a atuação da PMDF em linhas mais externas ao prédio, bem como integrantes das Forças Armadas, representadas pelo Batalhão da Guarda Presidencial em suas imediações. São 4 níveis de contenção, representadas pelas linhas branca e verde, mais distantes, e vermelha e azul, mais próximas ao Palácio. Plano Escudo pode ser acionado de várias formas, de acordo com a avaliação de riscos para cada caso concreto. A análise de risco, nesse caso, é a atribuição da Coordenação Geral da Análise de Risco, chefiada à época por um coronel do Exército, Alexandre Santos de Amorim, posto no cargo pelo ex-ministro Augusto Heleno. Segundo informações coletadas por esta CPMI, o Plano Escudo foi acionado no dia 5 de janeiro de 2023 e se manteve ativo até o dia 8 de janeiro de 2023, conforme o ofício número 136-4A3 do Gabinete do Comando do Exército. No dia 8 de janeiro de 2023, foi demandado ao CMP o emprego de um pilotão de choque com cerca de 30 militares às 11 horas e 54 minutos do mesmo dia. As demais tropas empregadas posteriormente não foram acionadas previamente pelo GSI da Presidência, o que impossibilitou ações preventivas e efetivas de segurança nas instalações. André Garcia, coordenador de segurança do GSI, em nome do general Penteado, então secretário executivo do GSI, também nomeado pelo ex-ministro Augusto Heleno, enviou mensagem Gilberto? ao CMP. Tudo armado para culpar Bolsonaro, mas fizeram depredar 3 prédios públicos. Foi longe demais, visionário LK. Cadeia para cima desses terroristas bolsonaristas, para a tomada patriotários, né? do poder pelo povo. Segundo informações repassadas pela ABIN e de conhecimento do GSI, conforme demonstrado ao longo deste trabalho, Jader Silva Santos, que na época era subchefe da Coordenadoria de Avaliação de Risco, constava no grupo de informações do CISP-DF. Manifestações, como indicado pelo GSI, para receber informações de inteligência que foram passadas ao menos desde as 9 horas da manhã do dia 8. Nos termos da oitiva do general Marco Edson Gonçalves Dias, que ocupava o cargo de ministro-chefe do GSI no dia 8 de janeiro de 2023. Asseverou o quê? No dia 8 de janeiro de 2023, recebeu ligações no período matutino de Saulo Cunha, cujo diretor interino da ABIN, que relatou sobre a possibilidade de intensificação das manifestações. Nova ligação foi feita posteriormente às 13h30, confirmando a intensificação das manifestações. Logo após a segunda ligação de Saulo Cunha, entrou em contato com o general Penteado, então secretário executivo do GSI. Este afirmou que o clima estava pacífico. E apesar da informação de Penteado, Gonçalves Dias resolveu ir pessoalmente ao Palácio do Planalto. Ao chegar ao Palácio do Planalto, Gonçalves Dias teria questionado Penteado a respeito da existência da barreira em frente ao Palácio do Planalto, que deveria ser atribuída ao PMDF, atribuição da PMDF, segundo o Plano Escudo. Estavam também no interior do Palácio do Planalto os seguintes indivíduos: general Carlos Feitosa Rodrigues, secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, coronel Vanderly Batista da Silva Júnior, diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial, coronel André Luiz Furtado Garcia, coordenador geral da Segurança de Instalações, todos nomeados pelo ex-ministro Augusto Heleno. Observando a gravidade da situação, segundo o depoimento de Gonçalves Dias, este entrou em contato imediatamente com o general Dutra, comandante militar do Planalto, requisitando os reforços. Importante ressaltar neste ponto que, à exceção do general Marco Edson Gonçalves Dias, todos os integrantes do GSI citados eram heranças do governo anterior. Nesse sentido, o GSI, como órgão integrante do CISBIM, recebia toda e qualquer informação de inteligência a respeito das ameaças golpistas aos poderes da República, mas quem a recebia eram justamente aqueles indicados pelo governo anterior. Ademais, não se pode olvidar o fato de que já tinham ocorrido 2 eventos antidemocráticos no mês de dezembro de 2022. A tentativa de invasão do edifício sede da PF no dia 12 e a colocação de artefato explosivo em caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília no dia 24. Ou seja, era de conhecimento dos integrantes do GSI, ou era exigível que fosse dada a posição de garante por lei de que havia riscos concretos de atentado à integridade física de pessoas e de bens públicos. O Palácio do Planalto
representante do Poder Executivo era claramente alvo preferencial dos criminosos, o que era amplamente sabido, dado que sua principal cruzada era contra o presidente eleito e futuro então empossado no cargo. Indiciamentos. Diante do quadro fático apresentado, não é crível aceitar que os integrantes do GSI, especialmente aqueles que já ocuparam cargos no governo anterior, não possuíam informações a respeito dos riscos de ocorrência de danos ao patrimônio público no Palácio Planalto. O próprio coronel Amorim compartilhou no chamado grupo de WhatsApp Olho Vivo mensagens que indicavam o vulto da manifestação e seus propósitos não pacíficos. Referido grupo era composto por todos os servidores do GSI acima mencionados. Na verdade, há verdadeiro reconhecimento de que, de fato, havia risco concreto de ocorrência de atos violentos, pelo simples fato de que o plano escudo foi acionado. Ora, se o plano foi acionado, é porque havia fundadas razões de risco ao Planalto. Entretanto, o plano e as regras de engajamento a ele conexas foram amplamente desrespeitadas pelos integrantes do GSI, apesar de suas recomendações claras e diretas. Inicialmente, apesar de a linha mais externa ser de atribuição da PMDF, os responsáveis não poderiam simplesmente aceitar pacificamente essa falha, ainda que de outros órgãos. Se o plano escudo considerava imprescindível essa linha, então ela o era. Deveriam os responsáveis ter mandado às autoridades competentes pela PMDF para que de fato fosse enviada a tropa necessária para a composição da linha, obrigação também contida expressamente no plano escudo. De outro lado, quanto às atribuições próprias do GSI em relação à linha de defesa, houve clara violação às obrigações existentes, tendo ocorrido inclusive dispensa de esforço das tropas pelo coronel André Garcia, em nome do general Peteado, então secretário executivo do GSI. Essa dispensa ocorreu no dia 6 de janeiro, apenas 2 dias antes do fatídico dia 8 de janeiro de 2023, em contrariedade a todos os alertas existentes de que haveria manifestações violentas. O depoimento de Gonçalves Dias é cristalino ao afirmar que o plano escudo no dia 8 de janeiro não estava sendo executado, apesar de ter sido formalmente acionado no dia 8 de janeiro de 2023. Todo esse quadro fático atrai a incidência da figura da omissão imprópria prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Nesse sentido, os integrantes da cúpula do GSI e todos os agentes públicos, cuja função era garantir a segurança de pessoas e bens no interior e nas imediações do Palácio do Planalto, descumpriram previsões regulamentares previstas, principalmente no plano escudo, devem ser responsabilizados pelo resultado delitivo que ocorreu frente às suas omissões. As condutas dos agentes ocorreram a título de dolo eventual, pois assentiram com as consequências de seus atos a partir do momento em que desrespeitaram frontalmente suas obrigações de agir para evitar o resultado naturalístico. Portanto, entendemos que os seguintes indivíduos devem responder a título de dolo eventual pela omissão imprópria ocorrida, pois tinham obrigação normativa de cuidado, proteção e vigilância nos termos dos artigos 13, parágrafo 2º-A do Código Penal. Carlos José Russo Assunção Peteado, general do Exército, então secretário executivo do GSI. Carlos Feitosa Rodrigues, general do Exército, então chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI. Vanderlei Batista de Silva Júnior, coronel do Exército, então diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. André Luiz Furtado Garcia, coronel do Exército, então coordenador geral de Segurança de Instalação do GSI. Alex Marcos Barbosa Santos, tenente-coronel do Exército, então coordenador adjunto de Coordenação Geral de Segurança de Instalações. José Eduardo Natália de Paula Pereira, major do Exército, então integrante da Coordenadoria de Segurança de Instalação do GSI. Laércio de Costa Júnior, sargento do Exército, então encarregado de Segurança de Instalações do GSI. Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército, então coordenador geral de Análise de Risco do GSI. Jader Silva Santos, tenente-coronel do PMDF, então subchefe de Coordenadoria de Análise de Risco do GSI. Os crimes imputados a título de omissão imprópria dolosa devem ser aqueles cometidos durante a invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, quais sejam: artigo 163, parágrafo único, 1 a 4, dano qualificado. 288, associação criminosa. 259L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E 359M, golpe de Estado, todos do Código Penal. E artigos 62, 1 da Lei nº 9.605 de 2000 e
de 1998. Quanto à atuação do ministro-chefe do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias, não se pode igualar sua conduta àqueles dos seus subordinados acima citados, já que efetivamente no cargo havia apenas 7 dias, ao passo que os seus inferiores hierárquicos eram evidentemente conhecedores de informações privilegiadas a respeito do risco concreto de danos ao patrimônio do Planalto, o que optaram dolosamente por se omitir quando tinham a obrigação normativa de agir para evitar o resultado. Assim, ausente o dolo da conduta de Gonçalves Dias, não vislumbramos possibilidade de da responsabilização do agente pelos referidos delitos. Agentes públicos da PMDF, pontos importantes. A PMDF, como força de segurança pública, possui a atribuição de zelar, chama o Luiz aí, a PMDF, pela Força de Segurança Pública, possui a atribuição de zelar pela incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como pela preservação da ordem pública, mediante policiamento ostensivo a teor do dispositivo no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. Com efeito, a PMDF é a principal força de segurança que atua em manifestações democráticas ou não, de modo a preservar a ordem pública. Conforme exposto ao longo deste documento, a PMDF cometeu diversas falhas em sua missão institucional no dia 8 de janeiro de 2023, permitindo que milhares de criminosos rompessem as linhas de contenção montadas de forma ineficaz e, consequentemente, invadissem os edifícios sede localizados na Praça dos Três Poderes. A PMDF possuía vê bem para trás aqui para mim. Com efeito, a PMDF é a principal força de segurança que atua em manifestações democráticas ou não, de modo a preservar a ordem pública. Conforme exposto ao longo deste documento, a PMDF cometeu diversas falhas em sua missão institucional no dia 8 de janeiro de 2023, permitindo que milhares de criminosos rompessem as linhas de contenção montadas de forma ineficaz e, consequentemente, invadissem os edifícios sedes localizados na Praça dos Três Poderes. A PMDF possuía funções operacionais dispostas no protocolo de ações integradas, o Plano de Ação Integradas, o PAI, número 2 de 2023, documento que foi produzido pela Subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Segurança do DF, à época chefiada pelo coronel do DF. Essa é a senadora Elisiane Gama, gente, lendo aí o relatório final. Nós vamos dar um tempinho aqui da leitura dela.